Amigos do canal Madeira Legal, meu nome é Claudinei Freitas e hoje, com o oferecimento da Signo Mate, Rockenbach e Sistema Madeireiro, vamos trazer um importante assunto sobre segurança no trabalho. Peço que se inscreva no canal, compartilhe nossos conteúdos e se gostar dá um like, não custa nada e ajuda o canal. No dia 2 de janeiro de 2023, fomos notificados sobre adequações para cumprir todas as normas de segurança do trabalho, NR12 e assim por diante. Tivemos uma reunião com caráter orientativo no dia 9 de 2 de 2023. Desde então, nós da Madeira Freitas já investimos em uma série de mudanças e continuamos investindo através do SESI. Veja aqui como foi as instruções de reunião orientativa, mostrando até exemplos no vídeo para todos nós do segmento setor madeireiro. Agora vamos para a nossa apresentação. Bom, a gente vai falar da aplicação da NR12 e das normas técnicas, especialmente as normas técnicas que incluem também as máquinas para trabalhar madeira, tá? Essa primeira tela que eu vou apresentar para vocês, ela costuma ser a primeira tela de qualquer apresentação que eu faço sobre a NR12. E ela traz justamente o primeiro item da norma e o mais importante de todos, que estabelece o limite da norma e diz muito sobre o que é a NR12. Então, vamos ler juntos. A NR12 e os seus anexos, que ela tem diversos anexos, estabelecem requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos, sem prejuízo da observância das demais normas regulamentadoras, normas técnicas oficiais ou normas técnicas internacionais aplicáveis, e, na ausência dessas, opcionalmente, normas europeias do tipo C. Mas o que são essas normas do tipo C, a gente já vai explicar para vocês. Aqui tem uma observação importante, também está na NR12, sobre as fases de utilização de máquinas e equipamentos, que são o transporte da máquina, a montagem, a instalação, o ajuste, a operação, a limpeza, a manutenção, a inspeção, a desativação e o desmonte da máquina para o descarte. É muito importante a gente sempre ter em mente que a máquina não é só a operação, né? A gente sempre foca muito, quando a gente trata de segurança no trabalho, da operação da máquina. Mas todas essas fases de utilização trazem consigo algum tipo de risco e é importante sempre que a gente preste atenção nisso. Pois bem, para aplicar corretamente a NR12, a gente tem que levar em consideração alguns fatores que são fatores elencados na própria NR12, que são as características da máquina ou do equipamento, o processo de trabalho, e é muito importante, então, para dar um exemplo sobre o processo de trabalho, o primeiro grande divisor de águas, né? Se é um processo manual, se é um processo automatizado, as medidas e alternativas técnicas e existentes, e é sobre isso que nós vamos falar bastante nessa apresentação, a apreciação de riscos e o estado da técnica. Pois bem, aqui está um resumo, pessoal, das medidas de proteção coletiva que a gente tem que lançar mão e a gente tem que prestar atenção para adotar. Primeiramente, o aterramento elétrico e a equipotencialização das partes condutoras de energia. Isso é um palavrão grande, né? Mas o pessoal da elétrica e o pessoal que trata de segurança de máquina sabe. Não se preocupem se não souberem de algum termo técnico, etc., porque isso, ao longo do processo de regularização das empresas que precisam ser regularizadas, com certeza alguém vai saber do que se trata. Seccionamento e bloqueio de energia elétrica. Esse é um ponto muito importante e, infelizmente, muitas vezes negligenciado. Para quê? Para a preparação da máquina, por exemplo, a troca de lâmina de serra, a limpeza e a manutenção. Dispositivos de acionamento partida e parada adequados é uma questão fundamental, né, para prevenir acidentes. Nós vamos falar sobre dispositivos de acionamento na nossa apresentação. E, por último, e mais importante, os sistemas de segurança, que são proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados, inclusive dispositivos mecânicos, né, como separadores, limitadores, retráteis, ajustáveis ou com autofechamento.
esses tipos de dispositivos mecânicos que estão citados aí, eles são muito comuns em máquinas de madeira manuais, com processo manual. Por que isso? Porque, via de regra, é muito difícil ter um sistema de proteção que seja flexível, né? Que consiga dar conta de proteger o trabalhador, considerando a variância do processo, né? Todos os tipos de peça, espessuras de madeira que a gente vai estar trabalhando, né? na indústria. Então, primeiramente, quanto à parte elétrica, né? O seccionamento e o bloqueio. Aqui tem 2 exemplos de como pode ser feito o seccionamento e o bloqueio da energia elétrica. Para quê? Justamente para fazer a preparação, a manutenção da máquina. Ninguém quer estar com a mão ali num disco de serra e a máquina, por alguma razão acidental, começar a funcionar. Vocês imaginam a consequência. Então, do lado esquerdo, nós temos ali um bloqueio de disjuntor. É um dispositivozinho, esse inclusive foi desenvolvido pelo Senai. É um dispositivozinho que a gente coloca no disjuntor e consegue bloqueá-lo com um cadeado, de maneira que só a pessoa que bloqueou consegue desbloquear ao final da intervenção na máquina. E à direita nós temos uma chave seccionadora, via de regra instalada na própria máquina, que também possui orifícios para que se coloque um cadeado e dessa maneira a pessoa que bloqueou tem o total controle de quando será feito o desbloqueio. Tá? Então, o terceiro item daquele slide sobre as medidas de proteção trata de quê? Partida, acionamento e parada. E, mais uma vez, a NR12 nos coloca o seguinte: são proibidas nas máquinas e equipamentos a utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada. Então, aquela chave geral, por exemplo, que serve para o seccionamento, não pode ser utilizado como dispositivo de início da máquina, né, de partida da máquina. Não pode também utilizar a chave tipo faca, é uma chave antiga que tem as suas partes energizadas expostas. E também tem um item da NR12, o item a seguir, que fala que os comandos de partida ou acionamento das máquinas devem possuir dispositivos que impeçam seu funcionamento automático a serem energizadas. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, esse tipo de chave, que comumente a gente encontra nas máquinas. Eventualmente, quando acaba a energia elétrica, a máquina se desliga, o movimento perigoso cessa, e ao retorno da energia, a máquina está pronta para começar a funcionar sem que tenha sido ligada, né? Então, isso é uma situação muito perigosa, não se deve utilizar esse tipo de chave, chamado como chave seca, né, para partida de máquina. E, por fim, o item 1241 da NR12, que fala o seguinte, sobre a localização dos dispositivos de acionamento nas máquinas. Ele não pode estar numa zona perigosa, ele tem que ser acionado ou desligado em caso de emergência, então não adianta ter um dispositivo de emergência localizado numa parte da máquina que não seja acessível. E tem que impedir o acionamento ou desligamento involuntário. Aquela chave que nós mostramos, ela também tem esse problema, né? Porque ela pode ser acionada, pode se esbarrar na chave e a máquina ligar num momento que não é o momento esperado. Vamos agora começar justamente a explicação sobre normas técnicas. A primeira norma técnica que nós sempre temos que mencionar é a BNT NBR ISO 12100, que é a principal norma técnica sobre segurança de máquinas, é a primeira de todas. Olha o título dela, Segurança de Máquinas, Princípios Gerais de Projeto, Apreciação e Redução de Riscos. Essa é uma norma do tipo A, que são as normas fundamentais de segurança, que definem com rigor conceitos fundamentais, princípios de concepção e aspectos gerais válidos para todos os tipos de máquinas. Na sequência, nós temos as normas do tipo B, que são normas relativas a um grupo e elas tratam de um aspecto específico ou de um dispositivo de segurança específico. E nesse sentido, nós temos a subdivisão das normas do tipo B em normas do tipo B1, que são justamente aquelas da primeira situação, sobre aspectos particulares de segurança. Então, como exemplo, o principal exemplo são aquelas normas de distâncias de segurança, né?
E temos as normas do tipo B2, que são sobre dispositivos condicionadores de segurança. Então, por exemplo, comando bimanual é um dispositivo, dispositivo de intertravamento. O que é o intertravamento? É aquele dispositivo que fica junto com a proteção, que ao abrir a proteção a máquina desliga, né? Ou aquele dispositivo que impede a abertura da proteção enquanto há um perigo, né? Então, também temos cortinas de luz. Todos esses dispositivos, as normas que tratam deles são normas do tipo B2. E, finalmente, as normas do tipo C, que são as normas de segurança por categoria de máquina. São normas aplicáveis a um tipo determinado de máquina, que trazem prescrições detalhadas de segurança aplicáveis a uma máquina em particular. Então, conforme a própria NBR, a BNT ISO 12100, que é uma norma do tipo A, mais uma vez, quando uma norma do tipo C desvia de uma disposição tratada por ela, a norma do tipo A, ou por uma norma tipo B, a norma do tipo C tem precedência. Por que isso? Porque ela é uma norma específica. Então, eventualmente, a norma do tipo C traz alguma coisa diferente das normas do tipo A e B, que são mais gerais, né? Então, a norma do tipo C tem precedência naquilo que ela estabelece, no caso de conflito, tá? Pois bem, pessoal, alternativas para a aplicação da NR12. Então, vamos começar por um item que está na própria NR12. Não é obrigatória a observação de normas técnicas publicadas posteriormente à data de fabricação, importação ou adequação da máquina, desde que atenda a NR12 e as normas técnicas vigentes à época de sua fabricação, importação ou adequação. Por que isso? Porque eu tenho uma máquina adequada, que cumpre a NR12 e as normas vigentes naquele momento, não tem sentido eu ficar correndo atrás das atualizações posteriores dessas normas técnicas, ok? Mas isso a gente parte do pressuposto que a máquina está correta, já de acordo com a NR12 e as normas vigentes à época de sua fabricação, importação ou adequação. Bom, o item 2 podem ser utilizadas como referência para adequação da máquina, subsidiariamente a NR12, normas publicadas posteriormente à sua data de fabricação e importação. Ou seja, você não é obrigado a fazer, mas se quiser fazer, e desde que essa norma seja compatível com a máquina e com o processo de trabalho, isso pode ser feito, isso não é impedido. Tá? Esse item não está escrito na NR12, mas ele é uma consequência de que a norma não proíbe que isso seja feito, então isso pode ser feito. O item 3, pessoal, as máquinas que não possuam a norma tipo C específica devem atender aos requisitos da NR12 e das normas técnicas oficiais e internacionais tipo A e B. O que quer dizer isso? Nem toda máquina possui uma norma tipo C, uma norma que trata exclusivamente daquele tipo de máquina. Então, nesse caso, a gente usa a NR12 e as normas mais gerais, que são tipo A e B. O item 4, para as máquinas que não atendam aos requisitos de norma técnica tipo C, por esta inexistir ou ter a norma técnica tipo C sido publicada posteriormente à data de fabricação ou importação da máquina, a gente pode adotar os sistemas de segurança recomendados nessa notificação especial setorial que foi explanada pela Julie. Bom, pessoal, não há nenhum problema nisso pela seguinte razão. Essa notificação especial setorial, ela foi baseada na NR12 e também foi baseada nas normas do tipo C que nós temos vigentes hoje, para as máquinas que a notificação trata. Então, de certa maneira, o que está na notificação especial setorial é um resumo das normas do tipo C aplicáveis a essas máquinas. E, por último, podem ser adotados outros sistemas de segurança nas zonas de perigo dessas máquinas, medidas de proteção coletiva, a partir da apreciação de riscos. Então, um profissional habilitado faz uma apreciação de riscos com critérios técnicos corretos e vai avaliar se pode fazer e se deve fazer um outro sistema de proteção, desde que ofereça, no mínimo, o mesmo nível de proteção aos trabalhadores, das normas do tipo C, ok, pessoal? Isso pode ser muito bem aplicado em máquinas automáticas, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? A nossa apresentação aqui tratará de algumas máquinas com processo manual.
Os colegas, inclusive, posteriormente, Maurício, o Eduardo, vão falar de algumas máquinas que, eventualmente, fujam um pouco do que nós estamos tratando aqui agora, tá? Então, vamos lá. NBR ISO 12100, mais uma vez, né? Ela é sempre importante. Ela estabelece uma exceção, lembrem-se, uma exceção do uso de proteções ajustáveis. O que diz essa exceção? Que as proteções ajustáveis devem ser utilizadas apenas quando a zona de perigo, por razões operacionais, não puder ser totalmente fechada. Isso é muito aplicável para máquinas da indústria da madeira com processo manual, em que é praticamente impossível, ou impossível na maioria dos casos, que você tenha uma proteção totalmente fechada. Aqui nós temos já uma norma do tipo B, que é a BNT-NBR Mercosul, né? Esse NM aí da norma significa norma Mercosul 272 de 2001. Essa figura é da própria norma e ela diz o seguinte: a proteção ajustável é o seguinte, é uma proteção fixa ou móvel que é totalmente ajustável ou que incorpora partes ajustáveis. O ajuste permanece fixo durante uma operação particular. Nesse exemplo aí é uma furadeira, né? O exemplo que a norma deu. Mas esse tipo de proteção também está presente em serras de fita, como nós veremos a seguir. Temos também nessa norma tipo B, a NBR 272, a proteção com alto fechamento, que é uma proteção móvel, deslocada por um componente da máquina, por exemplo, uma mesa móvel, ou pela própria peça de trabalho, ou uma parte do dispositivo de usinagem, de forma que essa proteção ela se desloque e depois se feche novamente por meio de gravidade, por um mecanismo, às vezes é um mecanismo que tem ali que faz com que ela abra e fecha. Esse tipo de proteção a gente vai encontrar, via de regra, na destopadeira. E também em algumas proteções de serra, né, algumas coifas que são com esse tipo, com alto fechamento. Pessoal, agora a gente já traz aqui uma norma do tipo C, que é a ISO 19085, parte 1. Essa série de normas ISO significa internacional, tá? Essa é uma norma internacional. Isso que está aí, eu adaptei dessa norma, não é ipsis literis o que está escrito ali, né, para fins didáticos, que é o seguinte: isso se aplica a todas as máquinas de madeira, tá? Então, essa série de normas ISO 19085 trata de máquinas para madeira. Então, ela diz o seguinte, que o tempo máximo até a paralisação do eixo da ferramenta, por exemplo, o eixo da lâmina de serra, é de 10 segundos. Por que isso é tão importante, pessoal? Imagina o seguinte, a gente conhece a proteção da serra. É uma proteção que tem suas limitações, é uma coifa e uma faca divisora. Então, quando eu desligo a máquina, ela não pode ficar muito tempo com o disco girando. Tá? Então, 10 segundos é o tempo que essa norma estabelece para que isso aconteça. Ainda, nessa norma, que é geral para todas as máquinas de madeira, diz que quando utilizadas proteções móveis com intertravamento, ou seja, aquela proteção que você abre e a máquina para, por exemplo, a proteção das polias de uma serra de fita, né? O bloqueio é requerido se o tempo de paralisação do movimento perigoso for maior do que 10 segundos. Claro, né? Se eu vou abrir uma proteção e aquele movimento perigoso ficará por muito tempo, né, isso não pode acontecer. Então, eu vou inverter a ordem do intertravamento, ou seja, eu tento abrir a proteção e ela não abre. Por quê? Porque tem um movimento perigoso. Ela só vai receber um sinal que ela pode abrir ao término do movimento perigoso. Tá? E, por fim, quando a proteção da parte da ferramenta envolvida na usinagem não for possível proteções fixas ou proteções móveis, dotadas de intertravamento, com ou sem bloqueio, o acesso deve ser prevenido por outros meios com proteções ajustáveis. Olha que interessante, pessoal, que isso casou com a norma que a gente tinha mostrado anteriormente, né? Aquela norma geral, que é a ABNT 272, com as proteções com alto fechamento e as ajustáveis, tá? Então, você vê, uma norma do tipo C foi lá buscar aquele requisito numa norma do tipo B e reafirmou que isso é possível nessas máquinas. Então, agora a gente vai começar com a nossa primeira máquina, que é a destopadeira descendente. Para essa máquina, nós não temos norma nacional ou norma internacional vigente, mas nós temos uma norma europeia de 2001, que fala sobre essa máquina. Não é
geralmente a destopadeira que nós encontramos, ela não tem muito essa cara na indústria, na serraria. Ela costuma ser ou um processo automatizado ou aquela destopadeira de pêndulo, né? Aquela que tem um eixo horizontal e que a gente puxa a destopadeira no sentido do trabalhador. Mas a proteção é parecida. Então, eu coloquei aqui a norma para vocês verem que não é muito diferente da proteção da destopadeira de pêndulo. Então, o que nós temos aqui? Duas possibilidades. A possibilidade de cima, que é quando essa proteção ela abre em contato com a peça de trabalho. O Maurício vai mostrar um vídeo em que isso acontece. E temos a proteção de baixo, que ela é com mecanismo. Então, à medida que eu puxo o disco de corte em direção à peça a ser cortada, ela progressivamente vai abrindo, e a abertura máxima se dá quando você tem ela justamente cortando a peça. E ao retornar ela para a posição original, ela vai se fechar novamente. Agora a gente começa com a serra circular. Tá? Então a gente tem aqui essas duas figuras que foram extraídas da norma ISO 19085, parte 9. Do que trata essa norma ISO? Serras circulares de bancada com processo manual de alimentação, tá? Que é uma serra que a gente encontra em algumas serrarias. A gente sabe que algumas serrarias são mais modernas e já tem um processo automatizado. Então, talvez, como eu mencionei no começo da palestra, essas que têm um processo automatizado possam ter um sistema de proteção diferente disso que será mostrado aqui. Mas as serras manuais, o que nós temos é isso aí. Então, a gente vai agora ver, deixa aqui eu conseguir o cursor, temos aqui a coifa de proteção, em cima do disco de corte. Aqui atrás do disco não dá para ver, mas tem o que se chama de faca divisora ou cutelo divisor. Temos aqui uma guia paralela, tá? Que é para cortes longitudinais. Temos aqui a guia para cortes transversais. Temos aqui o ajuste da inclinação do disco. Temos aqui o ajuste da altura do disco. E temos aqui controles da máquina. Essa é uma coifa que está suportada por um suporte que não é a própria faca divisora, né, pela lateral da máquina, no caso, essa aqui tem uma exaustão. Essa serra que está na figura maior, ela não tem mesa móvel, ela tem uma mesa fixa e uma mesa extensora na parte traseira, e essa aqui do lado mostra uma máquina parecida, mas com mesa móvel, aquela mesa que você coloca a peça aqui para fazer o corte transversal, tá? Pessoal, vamos falar de uma coisa que parece que é básica, a gente encontra nas serras, tá? Muitas das coifas que nós encontramos nas serras, elas infelizmente não estão corretas, então a gente vai gastar um tempinho aqui falando sobre coifa. A gente sabe que o processo manual, pessoal, mesmo com uma coifa muito boa, ela depende do trabalhador ter uma boa capacitação e ter procedimentos de trabalho que permitam a ele trabalhar com segurança. Esses procedimentos devem ser efetivamente seguidos. Tá? Então, vamos ver como que tem que ser essa coifa. O acesso tem que ser impedido desde o ponto de montagem da proteção. Então, tem aqui a faca divisora. Então, espera um pouquinho. A faca divisora está aqui. Tem aqui o ponto em que ela fica presa à coifa, né? Então, ela tem que começar a proteção aonde está o ponto de montagem, até o dente, o primeiro dente, no nível de corte da mesa, aqui. Tá? Então, você vê que toda essa parte aqui, do ponto de contato com a coifa até o primeiro dente da mesa, você tem a proteção. Isso aqui, essa serrinha aqui na frente, chama riscador. Alguns modelos de serra têm o riscador, que é uma serrinha na frente do disco principal, que é para fins de acabamento. Tá? Mas a maioria das serras, pessoal, não tem esse riscador, tá? E aqui tem uma observação importante. Máquinas projetadas para utilizar lâminas com diâmetro superior a 315 milímetros, a proteção não pode ser montada na faca divisora. Ela tem que ser uma proteção igual àquela da figura inicial, montada a partir da estrutura da serra, né, numa estrutura em separado, e a faca